Então, o objetivo do ultrassom é rastrear a presença de massas renais. A gente vai dizer se tem ou não. Daí é muito importante a varredura completa, entrar e sair do rim, né? Bascular esse transdutor para eu ir fora a fora, sem perder nada, observar bem os contornos. E sempre que eu me deparar com um tumor, ele pode estar no estádio 1, que é um tumor de menos de 7 centímetros dentro do parênquima, ou ele pode ser um tumor grande. Se vocês encontrarem um tumor de 7 em diante, aí vocês já sabem que ele está entrando no estágio 2, né? E daí, sendo grande, eu já tenho que olhar se ele não está invadindo a cava. Então, a gente costuma dizer que na presença da massa, sempre olhe o rim contralateral, olhe a cava e a veia renal, veja que a veia renal está toda invadida pelo tumor e a cava também, tá? E essa invasão, esse trombo tumoral, pode se descolar e ir para outros órgãos, ok? Dando uma trombose tumoral em outros locais. Muito provavelmente vai ter cadeias linfonodais ali afetada, o fígado já pode ter metástase. Então, lembrar de estender o exame quanto maior o tumor. E eu queria que vocês ficassem com esse número aí de 7 centímetros na cabeça para a gente sempre checar. Aqui, por exemplo, é a forma como ele aparece, né? Um tumor grande, pode ter áreas císticas, olha aqui a área cística, pegando toda a metade inferior do rim. E geralmente são homens, sexo masculino, né, a partir de 60 anos, que a gente costuma não só fazer o exame da próstata abdominal, mas fazer também as vias urinárias. Agora que nós estamos no Novembro Azul, é de bom tom não só examinar a próstata para ver se não está aumentada de volume, avaliar IPP, avaliar resíduo pós-miccional, mas não esquecer de olhar os rins, tá? Então, a gente tem aí, ó, às vezes o tumor não é tão exuberante, às vezes você só olha ele como uma alteração de um contorno, assim. Além do carcinoma de células renais, a gente tem os tumores de urotélio, que é o principal tumor de bexiga, como vocês sabem, né, e dessa via urinária. Então, eventualmente, se tiver um tumor lá em cima, né, dando uma obstrução, eu consigo enxergar esse tumor. Mas, às vezes, o ultrassom, ele só brilha mais na bexiga por conta do líquido, né? Por conta da urina. Então, para ver lá em cima, só se tiver hidronefrose obstruindo aqui, né? O tumor está obstruindo essa via de saída aqui para o ureter, então a gente acaba acumulando urina e a gente olha o sistema coletor aberto que facilita o diagnóstico do tumor, ok? Esses são tumores de urotélio, tumores uroteliais. O outro tumor que a gente pode achar é esse tumorzinho chamado angiomiolipoma. Ele é bem circunscritozinho, hiperecóico, porque os elementos que o formam são estruturas refletoras do som, vasos, músculo e gordura, tá? Então, quando é um assim ou outro, não tem o menor problema e provavelmente é um angiomiolipoma. Aí você pode dizer aspecto ultrassonográfico sugestivo de angiomiolipoma ou compatível. Cuidado quando for mais de um, quando eles são muitos, ou quando ele for maior, pode ser até um carcinoma de células renais, com ele maior, carcinoma de células renais. Não dá para a gente arriscar que aquilo, aí você diz que é um nódulo hiperecóico. Então, normalmente eles são pequenos, mas maiores você já fica preocupado, ok? E quando tem muitos angiomiolipomas e alguns cistos, você não tem como saber quem é o carcinoma de células renais que pode estar ali no meio. Nesse cenário de muitos angiomiolipomas, aí o paciente tem uma doença chamada esclerose tuberosa, tá bom? Mas um assim, perdidinho, não tem problema nenhum, é bem tranquilo. Um outro tumor que pode afetar o rim é o linfoma. Ele infiltra o rim, mas vejam que você tem outros comemorativos. Você vai ver que existem várias cadeias de gânglios aumentadas no retroperitônio. Para vocês terem uma ideia, esse plano aqui é o plano em que eu identifico o pâncreas. O pâncreas está por aqui. Fica tão confuso devido a toda aquela cadeia de linfonodos peripancreáticos estarem aumentados, eles se apertam, um empurra o outro. Ó. Então, você, quando desce ali com a sonda nos grandes vasos, aorta e cava, você já sabe que ali tem adenomegalias retroperitoneais. E a primeira hipótese a pensar é o linfoma, tá? E os rins podem realmente estar infiltrados de linfoma, tá? Existe um tumor da faixa pediátrica chamado tumor de Wilms. Tá? Então, são tumores que, quando a gente faz o diagnóstico nas crianças, eles são enormes.
Veja que essa imagem do néter também pode ter áreas císticas, ó. Essa imagem do néter é muito parecida com essa imagem aqui, ó. Você vê o sistema coletor aqui, ó, e o que restou de rim normal, ó. Parênquima, parênquima, sistema coletor, seio renal aqui. Então, é muito importante a gente tentar identificar o que resta de casquinha de rim normal, para saber que aquilo ali é um baita tumor de Wilms. Como aqui, ó, eu estou vendo esse terço superior aqui normal e o tumor sai daqui, ó. Ó o tumor enorme, tá? Tumor grande, partindo, né? Ocupando o terço médio e terço inferior do rim, exofítico, de crescimento exofítico desse rim esquerdo, né? Aqui, nesse caso, é um caso também lá do HU antigo, né? Eu tenho umas pérolas lá do HU, essa aqui é de 2000, 20 anos, tá? Mas esse aqui também não é muito novinho, não. Mas era um bebezinho de 1 ano e alguns meses. Então, lá você via só essa casquinha de rim aqui, ó. Olha a casquinha de rim, o seio renal e tudo era tumor. Então, a gente tem que ter essa certeza para saber que está saindo do rim, porque quando ele está na loja renal direita, ele pode ser um tumor de adrenal, né? Um neuroblastoma. Então, é muito importante eu tentar identificar se sai do rim. Cenários como esse, nesse garotinho de 3 anos, era uma massa enorme na loja renal esquerda. Eu não sabia se era tumor renal ou tumor de adrenal. E o que, que a gente faz? A gente relata que tem uma volumosa massa sólida na topografia da loja renal esquerda. Assim que a gente libera esse laudo, né? Porque a gente não vai assumir que é renal, ok? Fala que está na loja, na topografia da loja renal.